Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos Basaglia, e nós estamos aqui ao vivo para mais um Face a Face, e o Face a Face de hoje está imperdível. Nós vamos entrevistar nosso querido amigo, pastor Clayton Pomerene. Ele é o autor, o escritor da lição da classe dos adultos deste próximo trimestre, que se inicia agora no mês de julho. Enquanto isso, nós estamos, enquanto os irmãos já estão se logando, se conectando, nós estamos transmitindo via Facebook, nosso perfil ali no Facebook, também no nosso canal no YouTube, e também em outras redes sociais também da nossa igreja, compartilhando essa entrevista de hoje, que certamente vai ser de muita qualidade e também, certamente, de um legado para as nossas vidas muito grande. O pastor Clayton, ele estará contribuindo nesta noite para o nosso aprendizado. E, nesta oportunidade, eu queria chamar para estar conosco aqui nosso irmão, professor Moisés Santos, diretamente ali da Costa Rica. Ele vai estar nos auxiliando, trabalhando. A paz do Senhor, Moisés. A paz do Senhor, pastor Carlos, a paz do Senhor, toda a audiência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Conta para nós aí, Moisés, os canais que nós estamos transmitindo, fale um pouco com os nossos irmãos. Os irmãos quiserem deixar as suas perguntas também e os seus comentários, nosso irmão Moisés vai estar auxiliando nessa parte e colocando a sua pergunta. É fundamental esse contato, né, com os nossos ouvintes, para que eles possam participar dessa entrevista também. Amém. Pastor Basaglia, primeiro é um prazer, nós estamos aqui diretamente da Costa Rica, mas estamos acompanhando a lição da Escola Dominical, né? Mais um trimestre, e nesse trimestre nós temos a honra de trazer aqui o pastor Clayton, que vai falar sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós temos acompanhado essa leitura, o livro de apoio, todo o conteúdo gerado, sabemos que é fruto de uma extensiva pesquisa e é um tema muito importante para os nossos dias atuais, entender a dinâmica que o povo foi conduzido no passado e saber como que nós podemos, além de conhecer um pouco da história bíblica, aplicar no nosso dia a dia. Então, pastor, já temos aqui alguns irmãos conosco, mas eu peço que vocês compartilhem esta live. Nós estamos agora compartilhando para a Assembleia de Deus Ministério São Bernardo do Campo 7, tanto no nosso canal no Face quanto no YouTube, também aqui para diversos canais, além do pastor Carlos Basaglia. Meus irmãos, então, volto a palavra para o pastor Carlos Basaglia, que vai anunciar o nosso convidado desta noite. Deus abençoe. Amém, amém. Vamos, desde já, chamar aqui o nosso convidado desta noite, convidado muito especial, uma alegria muito grande. Nosso convidado de hoje já nos ajudou, já nos contribuiu em uma série que eu fiz sobre a escola bíblica de ontem, de hoje e do amanhã. Foi um dos participantes, pastor, nos ajudou, nos contribui, e sempre com muito carinho, muita alegria e muita atenção nos recebe. É com grande alegria que eu queria chamar para essa transmissão pastor Clayton Pomerene. Pastor Clayton, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Carlos Basaglia, professor Moisés. É um grande prazer estar aqui com vocês para essa live. É uma honra receber o convite desse abençoado canal que vocês administram aí e poder compartilhar alguma coisa da palavra de Deus. É uma honra estar aqui com vocês. Pastor, é Pomerene, né? Isso, é Pomerene. Acertei a pronúncia, né? É raro acertar, mas você acertou. Eu falava antes Pomerenin. Também pode ser, também, desde que pronuncie todas as sílabas. Ô, pastor, primeiramente, aqui ao vivo, agradecer prontamente o senhor aceitou esse convite, estar aqui conosco. Sempre muito gentil, atencioso. Eu sou grato pela vida do senhor. O senhor tem sido um canal de bênção aí para os nossos irmãos, para todos nós que somos amantes da Escola Bíblica Dominical. Então, uma alegria muito grande
de nós estarmos aqui dividindo um pouquinho sobre essa questão da escola bíblica dominical. E nesse trimestre, nós teremos a participação do senhor como comentarista da lição da sala dos adultos. Então, o tema será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. O comentarista, pastor Clayton Pomerene. Então, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui conosco. Primeiramente, para os irmãos que não o conhecem a fundo, eu queria que o senhor, nessa introdução, fizesse uma apresentação sobre o senhor, para que todos os nossos irmãos possam conhecer plenamente o senhor. Pois não, pastor Carlos. Bem, eu sou assembleiano desde berço, né? Nasci, meus pais já eram cristãos, então eu conheço o evangelho já desde de criança, pela misericórdia de Deus, nunca me afastei, né? Sempre, em todos os meus anos, é um presente que a gente recebe da parte de Deus e também dos nossos pais, né? Quando eles conseguem nos educar de tal maneira, e quando Deus também nos guarda, para que a gente se preserve de muitas coisas dolorosas que às vezes o mundo pode apresentar, né? E a igreja serve nesse sentido de proteção, né, para todos nós, quando a gente pode estar nos caminhos do Senhor. E desde muito cedo, né, eu me interessei pelas coisas de Deus. O meu pai era pastor de igrejas, ele fundou muitas igrejas aqui no estado de Santa Catarina. Eu falo hoje de Brasília, mas eu moro em Joinville, Santa Catarina. Meu pai fundou muitas igrejas na cidade de Blumenau, Massaranduba, Jaraguá do Sul, Guaramirim, e eu sempre estive junto com ele, né? Então, desde cedo eu estive envolvido na obra de Deus, no trabalho de Deus, e ele me colocou como professor de escola dominical da sala dos jovens quando eu tinha de 12 para 13 anos, e desde lá eu sempre estive envolvido com escola dominical, né? Sempre dando aulas, né, para jovens, para adultos, enfim. Então, a escola dominical, digamos assim, também, assim como a igreja, né, sempre esteve entranhada dentro de mim. Depois, Deus me deu a possibilidade de eu poder estudar teologia, me formar em teologia, e me deu também o privilégio de poder fazer mestrado e doutorado nessa área, que era um grande sonho que eu tinha, mas eu nunca tive condições financeiras para tanto, né, porque as mensalidades, quem faz o mestrado e doutorado sabe que são caras, né, e nós não temos universidades públicas aqui no Brasil que oferecem esse curso, né, então a gente só pode fazer em universidades privadas. Mas como eu não tive condições de fazer tanto o mestrado quanto o doutorado, especialmente o doutorado, Deus usou de uma instituição filantrópica na Alemanha que forneceu 2 bolsas exclusivas. Foi a primeira vez que fizeram isso, depois nunca mais fizeram, 2 bolsas exclusivas para alunos pentecostais, né? E eu e um outro professor aqui na Faculdade Arfidim, onde eu dou aula, fomos agraciados com essas 2 bolsas. Então, foi um presente da parte de Deus, né? E um milagre também, porque, como eu falei, antes disso e depois disso, eles não deram mais esse tipo de bolsa, né? Essa instituição da Alemanha. Então, eu percebi, assim, que foi um cuidado muito especial da parte de Deus para com a minha vida.
E depois disso, né, depois do doutorado, muitas portas se abriram na minha vida e ministério. Antes disso, eu já tinha sido pastor de igreja na cidade de Blumenau e Guaramirim, né? E dirigi igreja entre as décadas de 1990 e 2000. E depois disso, também, né, do doutorado, veio o convite por parte da CPAD, através do Dr. Ronaldo e do pastor Alexandre, para que eu escrevesse a primeira lição para a escola dominical, que foi a lição de jovens tratando sobre Isaías, né? E depois vieram outros convites também para a lição de salvação, que trata dos adultos, e agora a lição Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, que é um estudo sobre o livro dos reis, né? Então, que inicia agora no próximo domingo, no dia 4 de julho, portanto, o terceiro trimestre de 2021, quando então estaremos iniciando o estudo da lição sobre os reis de Israel. Amém, pastor. Que ótimo. E certamente os nossos irmãos devem estar todos ansiosos para saber sobre tudo o que aconteceu envolvendo a lição, né? Mas nós vamos guardar até o final, né, pastor? Depois, no final, primeiro nós vamos falar a temática. Mas antes de mais nada, eu queria falar com o senhor o seguinte: nós vivemos um tempo em que a leitura, ela não é um ofício muito desenvolvido, né, entre nós. Nós vivemos uma sociedade, ainda mais agora com esse mundo globalizado e com o advento da internet, a leitura, ela está bem aquém. Tanto na sociedade, mas o mundo cristão, a sociedade cristã, ela não está alheia a isso. E o senhor é um escritor, o senhor tem escrito obras importantes, obras que vêm trazendo uma contribuição muito grande. E eu queria perguntar para o senhor, diante dessa dificuldade, né, em que nós vivemos uma geração que não é muito, digamos assim, ela está alheia à leitura, né? Eu vou fazer, é claro que a minha pergunta é uma pergunta já certamente, com a resposta, mas vale a pena ainda ser um escritor no Brasil? Com certeza, pastor Carlos, é um prazer, é um prazer imenso que eu tenho, né, quando um livro da gente sai por uma editora e é lido, especialmente agora, né, que é a lição da escola dominical, em que abençoa vidas no nosso Brasil imenso, né? Existem milhões de alunos, a Assembleia de Deus tem milhões de alunos na escola dominical aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Ainda ontem estive falando com um presidente de uma grande igreja nos Estados Unidos, de fala portuguesa, eles usam a lição lá como tantas outras. O Japão, né? A Assembleia de Deus do Japão usa a nossa lição, em Portugal, em Angola, em Moçambique, enfim, em vários países onde existem tanto a língua portuguesa oficial, como também existem igrejas de fala portuguesa, né? Então, ver os nossos escritos sendo lidos, e não só lidos, mas abençoando vidas, isso é uma recompensa muito especial, né? A gente se sente muito grato a Deus pela oportunidade de servir a Igreja de Cristo através desses escritos, né? E claro, né, como você mesmo já falou, existem críticas, lógico, né? Todo escritor, quem quer ser um escritor, ele se coloca no campo também das críticas, tanto críticas positivas quanto também críticas negativas, né? Então, a gente precisa estar preparado e pronto também para receber essas críticas.
Algumas críticas, né, elas têm um fundamento, porque são pessoas sérias que estudam a palavra de Deus de fato, né, e querem ver o crescimento da gente. Mas outras críticas também têm a ver com sentimentos que não cabe aqui a gente estar dando nomes aos sentimentos, né? Mas alguns não são tão nobres assim e causam até mesmo algum constrangimento, mas a maioria das críticas são boas e positivas e é necessário até, né? Porque daí a gente melhora e pensa e reflete e vê o eco que a escrita da gente tem, e através disso a gente melhora, aprimora, estuda mais, né? E escreve de uma maneira mais coerente, digamos assim, né? Então, respondendo novamente a sua pergunta, é um prazer imenso poder escrever uma obra dessa aí que alcança tantas vidas. Amém, pastor. Antes da próxima pergunta, Moisés, ele está atento aí às nossas redes sociais. Tem alguma pergunta para o pastor antes da gente, Tem, algum sim, comentário? A gente tem uma pergunta, mas antes disso eu queria saudar aqui o pastor Gesiel Camilo, que está na Espanha assistindo e disse que aprendendo sobre essa valiosa lição. Admiramos e oramos pela vida do pastor Clayton. Então, pastor Clayton, olha só, a gente depois olha o resultado da transmissão ali, a gente acaba enxergando 5, 10 nações. É incrível como nesse tempo de escola bíblica dominical a gente consegue atingir um público de tão longe, né? E isso nos proporciona, especialmente a mim que cheguei aqui faz 5 meses, também acompanhar as lições da escola dominical de forma remota. Mas nós já temos aqui o Ricardo Dutra, após o Senhor Jesus a todos, na Bíblia não menciona porque Deus escolheu a nação de Israel como seu povo. É mistério, né, irmão? Então, ele não deixou como pergunta, ele já respondeu, mas eu gostaria de ouvir o pastor dando o seu parecer. A verdade, para a gente entender a escolha do povo de Israel como povo escolhido de Deus, a gente tem que voltar na história e olhar lá para a história de Abraão, né? Deus estabeleceu um relacionamento com Abraão. E Deus fez a escolha de Abraão e a promessa de que através dele faria uma grande nação. Existe um mistério, como o próprio irmão Ricardo falou, né, nessa escolha de Abraão, mas também existe um sim para Deus da parte de Abraão, no sentido de ele confiar em Deus, de ele acreditar na voz que ele ouviu, crer nas promessas de Deus e especialmente exercer fé nesse Deus que fala com ele, né? Tanto é que a Bíblia se refere em vários lugares a Abraão como o nosso pai na fé, né? E pai na fé, tanto no sentido de que nós todos somos descendentes de Abraão, né? Sendo filhos de Abraão, através de Cristo, como também pai na fé, sendo o nosso exemplo de fé, né? Porque o próprio livro de Hebreus diz que Abraão creu contra as próprias evidências, né? Então, nesse sentido, nós somos filhos de Abraão no sentido duplo, tanto porque herdamos, digamos, a linhagem espiritual de Abraão, como também lhe seguimos o exemplo de fé. Então veja que há tanto uma escolha misteriosa de Deus, que não há como dizer o motivo, mas também existe uma resposta de fé que Abraão dá, né? Se Abraão não tivesse dado essa resposta de fé a Deus, com certeza Deus teria escolhido outro, né? Que também daria conta digamos assim, dessa grande missão que Deus pôs em Abraão, né? E a partir, então, das promessas que Deus faz a Abraão,
Deus vai cumprindo esta promessa, no sentido de que ele teria muitos motivos para largar o povo, né? Nós já vemos isso lá com Moisés, em que Deus diz para Moisés que largaria o seu povo, de que faria uma outra nação do próprio Moisés, né? E aí Deus apela para a própria, aliás, Moisés apela para a própria palavra de Deus, né? E Moisés convence Deus, né? E depois nós temos novamente aí, esse convencimento de Moisés mostra o poder da oração, né? Tem gente que não ora porque diz que Deus já predeterminou todas as coisas, mas nesse exemplo de Moisés, nós vemos que a oração de Moisés tem digamos assim, tem um poder de convencimento, né? Muito, muito grande para Deus, apesar da honra que Moisés receberia, né? Mas ele prefere a honra da palavra de Deus do que a honra própria. E depois nós vemos todo o contexto do livro dos reis e também de 1º e 2º Crônicas, em que o povo desobedece sistematicamente a Deus, mas mesmo assim Deus não abandona o seu povo. Embora o corrige de maneira muito severa com os exílios assírio e babilônico, mas Deus não abandona o seu povo, né? E isso vem, então, a culminar na pessoa de Cristo. Quando Cristo nasce, estabelece o seu ministério, morre na cruz e ressuscita ao 3º dia. Eu sempre gosto de dizer que a culminância da promessa de Deus com Israel se dá em Cristo, né? Tem gente que acha que a culminância da promessa de Deus para Israel ainda vai acontecer. Vai acontecer no sentido de salvação da nação, sim. Mas a culminância não é a salvação de Israel. A culminância é a obra de Cristo que se estabelece através da nação eleita. Essa é a culminância da obra de Deus para com o seu povo Israel. Muito bem respondido. Pastor Carlos, ativa o seu microfoninho. Eu queria que o Moisés voltasse no índice, na programação da lição, e o pastor Clayton explicasse para a gente como será as temáticas ao longo dessas 13 lições, e por que o livro de 1ª e 2ª Reis. Nós sabemos, né, que a proposta ela vem direto da CPAD, né, para o senhor, para estar escrevendo com a temática, e por que primeiro o livro de Reis, e o senhor, se puder o senhor fazer uma explanação para os nossos irmãos, alunos de escola dominical, professores também da sala dos adultos, da lição 1 à lição de número 13. Ok, então. Se eu entendi bem, o senhor quer que eu faça um panorama aí das 13 lições, é isso? Isso. O senhor dá um panorama geral, nosso tempo não permite uma explanação mais a fundo, mas uma explanação num sentido geral do que nós vamos encontrar da lição de número 1 até a lição de número 13. Ok. Pastor Clayton, pois não. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer um contraste aqui. Sim. Nós estamos no ano de 2021, obviamente, né? E o que é interessante, olha que eu vou colocar na tela para os irmãos observarem aqui, um contraste muito grande que nós temos hoje em relação ao passado, mas há 80 anos atrás, no ano de 1941, nós estávamos estudando aqui a lição da Escola Dominical, onde a gente fala e aborda grande parte dos temas que o senhor teve a oportunidade de escrever e trabalhar, né? Então, eu só gostaria de trazer esta curiosidade aqui para os irmãos e, ao mesmo tempo, para que o senhor veja a importância, o que Deus tem feito através da sua vida, né? E a responsabilidade
porque este órgão, Escola Bíblica Dominical, ele é um órgão que nasceu junto com a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? E essa lição comentada pelo missionário, pastor Samuel Nistrom. Samuel Nistrom. Isso, e olha que coisa incrível. Hoje, pastor, quando nós vamos para a lição nova, o senhor vai falar sobre o panorama, olha a riqueza de ilustração que nós temos como recurso audiovisual, além de ter a internet para levar a mensagem adiante, nós ainda temos nas salas de aula diversos subsídios riquíssimos. Este aqui, por exemplo, do irmão Enomir, ele mostra em azul todas as vezes que Deus é honrado, e mostra em vermelho todas as vezes que Deus foi desonrado, em uma timeline, uma linha do tempo aqui. Isso é o que espero os irmãos na escola dominical, mas eu vou voltar aqui porque eu estou ansioso para ouvir esse panorama geral sobre a lição. Obrigado, professor Moisés, por mostrar esse contraste aí, né? Então, 80 anos depois, né, estamos novamente estudando sobre reis, e eu me sinto especialmente emocionado, né, digamos assim, ser um professor e escritor que está escrevendo hoje uma lição que no passado já foi escrita por Samuel Nistrom, né, o grande professor, teólogo, né? Eu sempre gosto de dizer que o pastor Samuel Nistrom, ele foi o sistematizador da doutrina pentecostal das Assembleias de Deus aqui no Brasil, né? Porque foi ele, pastor Daniel Berg e Gunnar Wingren foram os fundadores, claro, né? E deram conta disso por algum tempo, mas depois, quando chega o Samuel Nistrom, né, ele coloca uma dogmatização, né, muito interessante, que eu até abordo na minha tese de doutorado, eu falo sobre isso. Então, eu me sinto assim, digamos assim, pequeno, né, diante da honradez de um homem como o Samuel Nistrom. Mas coube a Deus, né, me escolher agora para escrever sobre isso, e eu espero que eu tenha, ao menos, conseguido chegar perto daquilo que Samuel Nistrom fez. Então, como são 13 lições, e eu não tenho condições de tempo, né, de falar de todas elas, eu vou pedir permissão aos irmãos de falar alguns temas transversais, né, que atravessam todas as 13 lições aí, né? Então, um tema transversal, né, que está presente praticamente em todas as lições, é a idolatria, né? Como os reis de Israel lidaram com a idolatria. Alguns a incentivaram, né, como o Jeroboão, né, que acabou sendo uma régua de medida para todos os reis maus, né, que Israel teve, e sempre que reis fala em monarcas maus, o livro dos reis está dizendo que foram reis que incentivaram, implantaram ou não combateram a idolatria, né? O simples fato de um rei, talvez o rei nem fosse idólatra, mas se ele não combatesse a idolatria, ele já era classificado como um mau rei. E bons reis, nos livros de primeiro e segundo reis, são os reis que combateram a idolatria e estabeleceram avivamentos e restaurações do culto a Deus, né? Então, nós vamos ver 2 reis nesse sentido, que são medidos segundo a régua de Davi, que são os reis Ezequias e Josias, né? Especialmente esses 2. Os outros reis, tivemos também outros 6 reis que, de uma maneira ou de outra, combateram a idolatria, mas também em algum momento foram omissos, e também em outros momentos também incentivaram a idolatria, né?
mas especialmente os reis Ezequias e Josias, que são as lições 11 e 12, esses foram dois reis brilhantes, né, que promoveram grandes reformas, grandes avivamentos, especialmente durante o reinado de Josias. Acontece aquele famoso episódio do sacerdote Ilquias, né, dizer, achamos o livro. Eu acho essa frase muito interessante, eu destaco ela no livro, né? Quem é professor de escola dominical, eu até incentivo, né, de comprarem o livro de apoio, que traz importantes desdobramentos à lição de escola dominical. E na reforma de Josias, então, tem essa célebre frase, achamos o livro, mas o livro não foi achado em um lugar qualquer, né? Não foi achado na casa de alguém, nem em um templo pagão. O livro foi achado dentro do templo do Deus Altíssimo, né? Então, veja aqui que paradoxo, né? O livro de Deus ter sido perdido dentro do templo de Deus, né? Isso nos traz uma reflexão muito interessante também para os nossos dias. Talvez nos perguntarmos, será que a palavra de Deus não está perdida dentro da nossa própria casa, né? Do nosso lar? Nós hoje temos Bíblias dos mais variados tipos, né? Das mais variadas editoras. Nós temos hoje Bíblia no smartphone, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia chamada YouVersion, que só em português tem 6 ou 7 versões, fora os outros idiomas. Então, tenho mais de 800 versões de Bíblias nessa minha Bíblia, e a gente corre o risco de perder a palavra de Deus dentro da própria casa. E talvez, por que não dizer também, né, de que nós perdemos a palavra de Deus dentro, talvez, da nossa própria igreja, né? Algumas igrejas podem ter perdido a palavra de Deus. Então, é uma pergunta bem séria que a gente faz, né? Será que nós não perdemos a palavra de Deus? E sempre que a gente perde a palavra de Deus, como é o caso do povo de Deus, o povo de Israel, a gente substitui a palavra de Deus por um ídolo, né? E ídolo aqui eu não me refiro a ídolo feito de madeira ou ídolo feito de gesso, coisa assim, porque daí é muito fácil de ver, mas às vezes ídolos que se estabelecem dentro do coração, que são subjetivos, são subversivos, estão escondidos dos outros, mas que tomam o lugar da palavra de Deus dentro do coração da gente, sempre que a gente acaba perdendo a palavra de Deus dentro de nós mesmos, né? Então, esse, digamos, tema transversal da idolatria, né, ele atravessa todo o livro, os livros dos reis, né? E junto com a idolatria, ou talvez a idolatria seja um subproduto disso, né? Está o exercício do poder desses reis, né? E junto com o exercício do poder surge a cobiça das riquezas, como também a luxúria, né? A gente vê isso presente, por exemplo, no reinado de Salomão, especialmente no final do seu reinado. Nós vemos um poder excessivo, uma riqueza excessiva, aonde vai dando espaço à luxúria, né? Então, isso são temas transversais também em todo o livro dos reis, né? Todos os demais reis, nós vemos que não vão saber, na grande maioria deles, não vão saber lidar com o poder e a riqueza. E na ânsia de terem mais poder, eles vão estabelecendo parcerias e alianças com povos vizinhos pagãos, que vão incrementando sempre mais a idolatria para o povo de Israel, né? Isso acontece, como já falei, no reinado de Jeroboão, que serve de régua para a idolatria, como também
nos reinados de Acabe e Jezabel, né, que a rainha Jezabel, através do casamento de aliança que ele faz com ela, que ela era uma princesa fenícia, e através dessa aliança, e veja que esta aliança é feita por causa de poder, né, a sede de mais poder, ele casa com a Jezabel, e através dessa sede de poder, então ela estabelece um dos acordos desta aliança de casamento é que se estabelecesse templos a Baal dentro do território de Israel, né? Então, a Jezabel foi digamos assim, uma grande incentivadora e incrementadora do culto a Baal dentro do reinado de Israel, né? Então, veja, idolatria, poder e luxúria. E a idolatria, ela acaba sendo um subproduto do poder através do estabelecimento de alianças com os povos vizinhos. Um outro tema transversal também no livro dos reis é a sabedoria, né? E especialmente a sabedoria que se vê presente em Salomão, né? E aí nós temos uma grande virtude deste grande rei, que foi o Salomão, e a sabedoria se vê presente também em vários destes reis que foram bons, mas ela também se vê presente na vida dos profetas, né? E os profetas são personagens transversais no livro dos reis. Há um contraste muito grande entre a perversidade e a idolatria do povo de Deus com a estabilidade espiritual que os profetas trazem, a inegociabilidade da fé em Jeová, né? A grande capacidade que os profetas têm de levarem o povo de Deus várias e várias vezes de volta à adoração a Deus, né? E também a grande convicção espiritual que estes profetas têm, porque eles não negociam a sua fé, eles não abrem mão daquilo que eles creem, mesmo com ameaças de morte, né, como é o caso de Elias, de Eliseu, de Micaías, o Jeremias, o Isaías, que depois exatamente por causa da sua capacidade profética, cerrado ao meio, né? Enfim, os profetas, os arautos de Deus, né? Eles sempre são em número diminuto, né? Uma pequena quantidade de pessoas apenas, mas que são aqueles grandes homens de Deus que fazem um contrapeso à idolatria e à perversidade dos reis de Israel. Cabe a gente ler o livro dos reis sob essa perspectiva também, né, de ver os profetas como grandes homens de Deus, muito comprometidos, muito sérios. A maioria deles não foi chamada a comer à mesa do rei, né? Porque em Reis a gente vê que os profetas que geralmente comem à mesa dos reis, são aqueles profetas que só dizem aquilo que o rei quer saber, né? Ou só dizem aquilo que agrada ao rei, né? Justamente por isso é que eles comem à mesa do rei. E o falso profeta, ele não quer perder o seu lugar à mesa do rei. E por isso ele vai continuar profetizando aquilo que o rei quer ouvir. Já os profetas verdadeiros de Deus, eles não se preocupam se vão comer à mesa do rei ou não, né? Isaías e Eliseu são dois profetas que várias vezes comem
à mesa do rei. Mas quando é para entregar alguma mensagem de Deus que contraria a vontade do rei, eles não hesitam em fazê-lo, né? Então, é esse tipo de profeta que a gente precisa hoje, que estejam dispostos a não comerem mais à mesa do rei, caso a palavra de Deus venha contra o rei, né? E isso se torna cada vez mais raro hoje. Claro, com isso eu não estou dizendo que o profeta deva ser desrespeitoso, né? Porque a gente vê isso muito presente nos profetas, um grande respeito para com o rei, né? Honrando. E eu gosto muito digamos assim, do modelo profético de Natã, né? Natã, ele precisa dizer grandes verdades para Davi, mas nem por isso ele é mal educado, né? Ele cria situações, ele consegue fazê-lo de maneira elegante, né? Ele diz a verdade para Davi de maneira elegante, de tal maneira que Davi não consegue negar. E eu diria que profetas como Natã são raríssimos, muito poucos. Mas é necessário, né? Para que o profeta não seja aquele ogro maldizente, né? Mas que ele tenha beleza, ternura, compaixão, né? A verdade, Natã consegue ser esse tipo de profeta porque ele é um profeta cheio de compaixão. Só profetas cheios de compaixão é que conseguem dizer a verdade para o rei sem afrontá-lo, né? Conseguem dizer para o rei de maneira terna e amorosa que ele precisa voltar para os caminhos do Senhor, né? Então, Reis, os livros dos reis têm essa característica de mostrar vários profetas e as várias maneiras, os vários jogos de linguagem, eu diria assim, né? Vários jogos de linguagem que os profetas usam para dizer a verdade para os reis. Nem sempre agrada os reis, claro, como eu já falei, mas eles são homens muito sábios, muito tementes a Deus e que sabem a maneira de dizer as coisas certas e verdadeiras. Pastor, em todo esse período, né, envolvendo a questão da lição desse trimestre, tudo que aconteceu, eu acho que o senhor se portou bem como Natã, né? O senhor se portou com as características de Natã. E eu espero que sim, né? Eu tenho acompanhado. Para os irmãos que nós temos aí algumas perguntas, e eu vou lançar essa questão envolvendo a revista, porque nós temos várias perguntas aí, senão o nosso tempo não nos permitirá. O senhor me corrija se eu estiver enganado. Toda essa questão, ela em si, para aqueles que não tiveram conhecimento, né, surgiu em uma Assembleia de Deus, se eu não estiver enganado, Abreu e Lima, que decidiram suspender o uso da lição desse trimestre em uma nota oficial, elencando algumas situações. Eu, vendo de longe, notei que em nenhum momento tem a ver com a lição, né? A lição bíblica, ela, em unanimidade, via nota oficial, CGADB, convenções, muitas convenções dando apoio para o senhor, a CGADB, muitos companheiros, todos unânimes no seguinte sentido, que ela em nenhum momento fere nenhum padrão, pelo contrário, contribui de forma decisiva. Ao que tudo parece, ela tem a ver com a tese do senhor de doutorado.
Então, foram buscar a tese do senhor. Eu queria que o Moisés colocasse na tela aqui, a tese de doutorado do pastor Clayton. E eu gostaria, nesse momento, pastor, que nós conhecemos o senhor é um homem de Deus, um homem que tem dedicado a sua vida ao ensino cristão, que o senhor, né, mostrasse quais são as características, o Moisés está colocando aqui, né? Olha lá. Fábrica, é isso, pastor? 2015, São Leopoldo, fábrica de pastores, interfaces e divergências entre educação teológica e fé cristã comunitária na teologia pentecostal. Eu até separei aqui alguns pontos que são elencados, e tudo tem a ver com a questão do marxismo, que, entre aspas, segundo eles, né, o marxismo e o cristianismo. Eu já ouvi o parecer do senhor, está bem colocado, mas para que os irmãos que não tiveram essa oportunidade, que o senhor mostrasse aos irmãos qual é o conteúdo, se há divergência ou não, como que o senhor encarou toda essa situação, porque eu creio que há anos, né, se falou de uma forma bem incisiva, né, sobre a questão da lição bíblica, e tem a anuência da CGADB, da CPAD, mas que o senhor se pronunciasse, porque nós gostamos sempre de ouvir os lados. É importante, né, o próprio comentarista colocar as suas partes aqui. Ok. Num trabalho acadêmico, pastor Carlos, né, eu não posso, digamos assim, me ater a um número restrito de autores, né? Eu preciso dialogar com vários autores. Quando eu dialogo com um autor, necessariamente eu não concordo com esse autor, né? Digamos que, por exemplo, na minha tese, eu cito Paul Tillich, Jürgen Moltmann, né? E outros autores. Enfim, né? São vários, né? E necessariamente eu não preciso concordar com o que esses autores escrevem, mas uma frase e outra deles aqui e acolá, que navega próximo à nossa teologia pentecostal que nós cremos, se eles têm uma frase próxima, eu posso usar, nada me impede que eu use. Isso não significa que eu concorde com a totalidade do pensamento deles, né? Então, foi isso que aconteceu. Aqui e acolá, na minha tese, eu uso frases assim. Tem até um capítulo todo que eu dialogo com Paul Tillich, né? Naquelas partes de Paul Tillich em que ele, digamos assim, tem teologias que se aproximam, olha a palavra que eu estou usando, se aproximam daquilo que nós cremos, né? Então, nisso eu dialogo com Paul Tillich. Não significa que eu tenha que concordar com o pensamento dele, né? Agora, o que os críticos não fizeram, né? Os críticos da minha tese, foi citar quantas vezes na minha tese está presente Antônio Gilberto, William Menzies, Robert Menzies, Amos Young, Frank Maquia, Stromstad, enfim, e tantos outros aqui do Brasil, né, que na verdade dão, assim, eu diria, o fio central da minha tese, né? O fio central da minha tese é a defesa
do pentecostalismo na questão do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais e da experiência com Deus. Esse é o fio central da minha tese, mas eles esqueceram de propósito, né? Eles não citaram isso. Eles foram exatamente naquelas frases isoladas que não tem nada a ver com o pensamento central da minha tese e puxaram isso. Eu desconheço as motivações, né? Não posso dizer que motivações que levaram a isso, mas, infelizmente, na academia a gente chama isso de desonestidade intelectual, né? Quando alguém faz um autor dizer o que ele não está querendo dizer, né? E foi isso que aconteceu. Mas eu sempre gosto de dizer que Deus tem os seus caminhos. A partir dessa visibilidade que esse episódio me deu, eu recebi convites que eu tive que... por exemplo, só para citar hoje, eu rejeitei 3 convites hoje, porque a minha agenda para o mês de julho, agosto, setembro está cheia. Só hoje foram 3. Então, Deus abriu portas extraordinárias. Eu praticamente estou fazendo live todos os dias. E ontem e hoje, vários irmãos que têm canais me procuraram e eu falei, olha, agora eu só posso fazer live a partir da 2ª semana de julho, porque não tem mais agenda, né? Eu sou diretor de uma instituição teológica, eu sou diretor de um colégio, então eu tenho todas as demandas disso, eu dou aulas, né? Enfim, então eu não tenho tempo para isso. Até o senhor me pediu hoje para fazer um vídeo, lhe peço perdão por não ter conseguido fazer esse vídeo, porque não estou tendo tempo, né? Então, estou dizendo isso porque só para que os nossos telespectadores vejam como Deus pegou algo que era para ser mal, né? Algo que era para destruir, e Deus transformou isso em bênçãos, em muitas e muitas bênçãos, né? Eu, por exemplo, estou chegando hoje, cheguei ontem em Brasília, fico aqui até quinta, atendendo um convite de abertura do trimestre antecipado de escola dominical na cidade de Palmas, porque eu não tinha mais agenda para atender em julho, então eles pediram que eu fosse antes, e está dessa maneira, sabe? Então, eu agradeço a Deus, agradeço mesmo, porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, Deus sabe cuidar tão bem da gente. Eu até me emociono quando eu falo isso. Deus sabe cuidar tão bem da gente que até aquilo que era para se transformar em algo muito mal se transforma em bênçãos infinitas, imensuráveis, porque Deus é muito bom. E, pastor, acho que, de certo modo, ajudou a impulsionar ainda mais, né? Porque eu recebi, por exemplo, contatos de pessoas me falando, olha, eu preciso desse livro de apoio para entender o que há de tão divergente aqui. Né? Não, pastor, vocês não imaginam... desculpa, pastor Carlos. Vocês não imaginam o incremento de venda de livros e gente curiosa e querendo saber se o autor é marxista mesmo ou não. Fantástico. Pastor, aproveita para divulgar aonde está a venda, o livro de apoio. Eu não sei se o professor Moisés pode pôr na tela ali. Sim, claro. Mas o nosso livro, né, ele está disponível em todas as livrarias evangélicas. Várias igrejas também compram, né, esse livro e revendem
para os irmãos. Mas quem não puder comprar nem na sua igreja e nem em livrarias, ele está disponível no site da CPAD, você pode fazer o pedido lá, tanto do livro físico, né, quanto do livro em formato Kindle, como também na Amazon, né? A Amazon, ela vende o livro tanto em formato físico quanto em formato Kindle. E a grande vantagem do formato Kindle é que a gente consegue comprar pela metade do preço ou ainda menos, né? E além da facilidade de a gente não precisar estar carregando um livro, né? Ali no Kindle cabem milhares de livros, né? Então, existem essas várias formas aí dos irmãos comprarem o livro. Isso, amém. Tá, o meu está no correio, chegando, logo ele chega aí com uma dedicatória. Ok. Pastor, nós temos aqui algumas perguntas. Se o Moisés puder colocar aqui, o nosso horário já está quase no final, nós temos alguns irmãos posicionando aqui. Primeiro, eu queria puxar aqui, pastor, o José Alvarenga, ele pergunta que na segunda revista o senhor fala de reino dividido. Assim como na política, o meio evangelho brasileiro não estaria vivendo como um reino dividido? Essa é a questão do José Alvarenga das Chagas. Olha, um dos grandes problemas dos reis de Israel foi que eles quiseram misturar a religião, né? Eles quiseram dar as cartas na religião. A política, ela deve apoiar a religião, né? E no caso da política de Israel, o apoio correto à religião seria o quê? Promover o culto a Deus, né? Claro, hoje, o Estado laico, ele deve permanecer neutro, né? Mas isso é uma questão da Constituição aqui do Brasil, e com isso eu não estou dizendo se eu concordo ou não, né? Eu estou apenas dizendo que a realidade aqui do Brasil é que a Constituição diz que o Estado é laico, né? No caso de Israel, o Estado não era laico, né? No caso de Israel, os reis, uma das obrigações dos reis era promover o culto a Deus. Só que o que os reis fizeram? Eles promoveram, alguns poucos, o culto a Deus, mas a maioria deles promoveu cultos idólatras, né? Ou seja, houve uma mistura indevida entre Estado e religião. Não era para ser dessa maneira como foi. Então, sempre que o Estado se mistura de maneira indevida com a religião e vice-versa, os problemas virão, né? E isso está acontecendo também no Brasil, né? A política se misturou com a religião. Isso não quer dizer que o Estado não tenha que promover a religião, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que esta aliança entre o Estado e a religião aqui no Brasil impediu a igreja de ser profética, porque quando a igreja dá as mãos para o governo, e aqui, tanto o governo de esquerda, o governo de direita, o governo de centro, né? Sempre que a política convida a igreja a dar as mãos ao Estado, dessa maneira, vão acontecer problemas. A curto prazo, até parece que há vantagens, né? Nós, hoje, estamos vendo vantagens. Nós não estamos vendo desvantagens nisso aí hoje, né? Então, a curto prazo, é vantajoso. Mas a médio e longo prazo, e aqui eu estou sendo profético agora, a médio e longo prazo,
vai se tornar um problema imenso isso, porque a igreja perde, eu, como povo de Deus e a igreja, ela perde a capacidade profética, porque ela não pode ser profética. Agora, imaginem vocês se os profetas de Israel dessem as mãos para os reis e continuassem comendo a mesa do rei, que autoridade profética que eles teriam? Nenhuma. E esse é o problema que eu vejo, sabe? Mas aqui eu volto a dizer, a igreja, ela não pode dar as mãos nem para reis de direita, e nem para reis de esquerda, e nem para reis de centro. Porque a igreja, ela está acima do reinado. A igreja está acima da política. A igreja está acima de ideologias, tanto de esquerda quanto de direita. E por que eu digo que a igreja está acima? Porque a igreja segue o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele sempre vai ser um confronto para os poderosos, sempre. Jesus, ele chegou a chamar Herodes de raposa, né? Jesus confrontou Pilatos na sua morte. Jesus sempre estava apontando os problemas. Raramente nós vemos Jesus elogiando o Estado. Jesus disse o quê? Pague impostos, né? Quando Jesus disse, dá-me uma moeda, aí ele mostrou um lado e o outro da moeda, e diz, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Jesus estava ratificando os impostos. O apóstolo Paulo disse que era para nós orarmos pelas autoridades, né? Para que a gente tenha paz. Então, é mandamento bíblico que a gente ore pelas autoridades. Quando a gente ora pelas autoridades, a gente vai ter também o discernimento de Deus para saber o que é evangelho e o que não é evangelho, e que possa estar presente nisso. Então, eu volto aqui a repetir. Hoje, a igreja evangélica está em vantagem, né? E ninguém diz o contrário. Mas a médio e longo prazo nós vamos ter problemas sérios por causa deste braço estendido que a política fez hoje aos evangélicos aqui no Brasil. E quando eu falo evangélico, eu não estou falando da minha igreja, estou falando do mundo evangélico, né? Que poderá sofrer decepções grandes justamente por estar de mãos dadas com o sistema político. Porque Jesus não nos chamou para nós andarmos de mãos dadas com sistemas políticos. Esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para pregar o evangelho. A gente precisa voltar a ler a grande comissão da igreja, que está lá em Mateus, capítulo 28. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem de Jesus para a igreja. Em nenhum momento Jesus disse, para que vocês consigam isso façam alianças com os políticos. Não, Jesus não falou isso. Porque a igreja não precisa disso. Se a igreja precisar de força política, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Porque a igreja não depende de força política. A igreja depende da força do Espírito. Com isso, né, eu quero deixar aqui bem claro, porque alguém pode recortar esse vídeo depois e fazer outras Vai dar outra polêmica. Então, eu quero deixar aqui bem claro. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não deva se envolver na política, né? A igreja pode e deve ter os seus representantes na política, entre os senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, enfim,
nos conselhos estaduais, municipais e federais, conselhos de educação, de assistência social, de direitos, enfim, tudo. A igreja ela deve estar presente, sempre, mas como voz profética. Esse é o trabalho da igreja, como voz profética, não como conveniência, jamais com conveniência, sempre como voz profética. E volto aqui a repetir, tanto faz de que ideologia for, direita, esquerda, centro, a igreja foi chamada a ser luz do mundo e sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado por terra e ser pisado pelos homens. Essa palavra de Jesus é atualíssima, atualíssima. E precisamos pensar nesta palavra de Jesus. Nós, evangélicos, estamos sendo sal da terra e luz do mundo hoje? Será que estamos sendo? Não sei. Pastor, Moisés, dava para a gente ficar aqui mais quanto tempo? Olha, eu confesso que eu só me dá vontade de ouvir. Eu nem comento, porque tudo que me vem à memória ou que me vem à cabeça remete. Então, nós temos uma similaridade muito grande. Eu gostei muito dessa associação que o senhor fez, pastor, desse comentário, dessa revista, porque ele é extremamente aplicável aos nossos dias atuais. Então, estou muito feliz de receber o senhor aqui, feliz de fazer parte dessa live. Eu gosto até de dizer, eu já falei em outras lives, que o livro dos reis é atualíssimo, né? Atualíssimo, especialmente nesse sentido profético, né? Que é tão necessário hoje, e eu louvo a Deus por a gente ter hoje no nosso cânon bíblico 2 livros de 1º e 2º Reis, que voltam novamente a ser livros proféticos para nós hoje. E ainda hoje eu estudava sobre, lendo ali o profeta Naum, e não tem como, a gente tem que voltar para Crônicas, tem que voltar para Reis, né? E o senhor citou ali o caso do rei Josias. É interessante que ele foi consultar uma profeta a respeito, existia uma sentença assim sobre o povo por conta da desobediência, por conta da apostasia, eles tiveram que cumprir aquele período de castigo divino, mas ela falou, eu vou te poupar. Deus falou na boca daquela mulher, eu vou te poupar disso, porque você limpou a casa, porque você honrou o nome do Senhor, né? E aí entra esse episódio do livro perdido dentro da casa de Deus, que quando você lê, a gente começa a olhar, é inevitável que a gente olhe para os nossos dias atuais e fala, meu Deus, o que nós estamos perdendo dentro da sua casa? Mas, pastor, nós já estamos chegando ao final aqui, eu quero mais uma vez agradecer, deixar aqui na tela a lição da Escola Bíblica Dominical para as nossas igrejas, a gente não precisa nem falar, né? Na secretaria ali da EBD de cada uma das congregações, ela já fornece a lição. Mas, além da lição, eu queria também convidar os irmãos que conhecessem o livro de apoio, porque ele tem muitas informações complementares, né? Apesar dele ter alcançado suas 196 páginas, ele complementa aquilo que uma revista, uma lição não pode ter. E também deixar aqui na tela, pastor, já permitindo, com a sua permissão, apresentar o senhor, sua família aqui, ao público. Temos aqui também um link que eu compartilhei com os irmãos, que este link ele contém o posicionamento do senhor, que o senhor fez apresentando a sua vida ministerial, sua vida acadêmica, tudo que o senhor tem feito aí para o reino de Deus, para a glória de Deus. Então, convido os irmãos a conhecerem, compartilhar a vida do pastor Cleiton, e quando você estiver lá lendo a sua revista, participando da escola dominical, saiba que esta foi a pessoa que Deus usou para levar esta mensagem poderosa para as nossas vidas. Pastor Carlos, está com o senhor. Pastor Clayton, eu queria agradecer novamente. Foi riquíssimo esse momento que nós tivemos aqui. Nós temos aí vários irmãos que interagiram, mandaram suas perguntas. Não nos é possível mais estender esse tempo, mas foi uma grata satisfação receber o senhor aqui conosco, reservar esse tempo que é tão restrito aí do senhor, e há coisas na nossa vida que nos parecem mal, mas o fim são coisas boas de Deus, né? Então, que Deus continue abençoando a vida do senhor. Eu até
queria mostrar para o senhor aqui, o Moisés ainda não viu. Queria mostrar para o senhor aqui, página 311. Vamos lá. Essa página aqui, não sei se não vai focar, né? Página aqui, ó. O senhor está vendo aqui? Sim, sim. Nome do senhor? Sim. Esse aqui é um depoimento do senhor, ó, na biografia que eu escrevi. Da irmã Flor. Olha só. Da irmã Flor, que Uhum. nós tivemos aí a satisfação de ministrar lá no seu PED. O senhor esteve, e o senhor deu o seu depoimento, está aqui. Logo, o pastor Zuil vai estar fazendo o lançamento. Aqui, primeira mão na rede. Tem 340 páginas da nossa professora Maria Flor de Maio, uma amante da Escola Bíblica Dominical. Querida, muito querida ela. Faz uma falta imensa. Faz. E que o senhor teve a oportunidade de ministrar no seu PED. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, uma mensagem para os nossos professores de Escola Bíblica Dominical que vão fazer uso desta lição ao longo dos próximos 3 meses. Que mensagem o senhor deixa para eles nessa mensagem final aqui para os nossos irmãos? Nós estamos encerrando esta live. Eu agradeço muito, pastor Carlos, professor Moisés, o espaço que me deram aqui hoje, né, de expor a minha ideia, o meu pensamento, especialmente a assuntos teológicos importantes sobre o livro dos Reis. Eu quero convidar a todos que nos assistem a seguir as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, também o YouTube, né? Para quem não sabe, eu tenho também um canal no YouTube onde eu falo sobre espiritualidade. E lá no meu canal eu tenho um vídeo que eu aconselho muito que todos assistam, que tem a ver com aquela questão política que eu falava há pouco. É um vídeo que se chama Evangelho, Ideologias e Pós-Modernidade. É um vídeo bem curto, né? Mas que eu trago uma ideia bem interessante sobre como nós cristãos devemos nos portar nessas questões políticas. E eu agradeço muito a vocês todos que estiveram aqui com a gente. Agradeço a todas as perguntas que foram feitas aqui pelos nossos telespectadores, e desculpem, porque não dá tempo de responder a todas, né? E eu gostaria que Deus abençoasse a vida de todos que nos assistem, tanto presencialmente como online agora, quanto aqueles que vão assistir mais tarde. Eu peço a Deus que abençoe a você, a sua família, e lhe convido a ser também, se não é ainda aluno da Escola Dominical, e se é aluno, que seja muito abençoado através destas lições que iniciarão nesse domingo, no dia 4 de julho. Muito obrigado, que Deus lhes abençoe. Amém, foi ótimo. Deus abençoe, pastor Clayton, Deus abençoe por sempre estar aí nos ajudando, nos auxiliando. Deus abençoe também nosso irmão Moisés, Deus abençoe por estar sendo esse suporte. Eu acho que eu vou te contratar aqui para ficar definitivo aí, Moisés. Pastor, sempre uma honra servir aqui, especialmente no tema de Escola Bíblica Dominical. Ficaria muito chateado se o senhor me mantivesse fora. Eu sou um apaixonado e hoje foi muito bom estar com o senhor, pastor. Sinceramente, é sempre como conversar com o autor de uma revista que tem essa expressão, que tem esse peso, que tem essa representatividade. Se a gente vê um curso de 3 meses, todos os domingos, é um curso que tem um conteúdo riquíssimo. Já li o livro de apoio todo e quero continuar aprendendo com o senhor. Obrigado, pastor Carlos Basaglia, por esse convite. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Clayton. Deus continue conservando o senhor com essa sabedoria, esse sentimento de Natan, de profeta Natan, calmo, sereno, tranquilo, com sabedoria. O nome do Senhor possa ser glorificado através da vida do Senhor. Deus abençoe Moisés. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estiveram conectados e online. Lembrando a todos que depois deste face a face,
nós estaremos disponibilizando, tanto no Face como no YouTube, a entrevista completa. Se você não teve a condição de acompanhar na sua totalidade, nós vamos estar disponibilizando em nome de Jesus nos nossos canais. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o professor Moisés, Deus abençoe o pastor Clayton, Deus abençoe todos os nossos irmãos. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus.